Sisal, algodão, vidro, poliéster, aramida. Esta é a matéria-prima do grupo Fibernamics, materiais fibrosos que têm sido alvo de uma extensa investigação na Universidade do Minho. Mas este conjunto não está completo sem a mais nobre das fibras, o carbono. Raul Fangueiro e a sua equipa já estão prontos para dar início a mais um workshop de divulgação científica. A viagem a um extraordinário mundo das fibras começa agora. Todos os dias, na Universidade do Minho, dezenas de investigadores procuram colocar em prática o seu conhecimento na procura de novas soluções que resolvam os dilemas do nosso mundo. A equipa Fibernamics tem-se dedicado a levar esse conhecimento ao grande público. As fibras já fazem parte da nossa vida há muito mais tempo do que imaginamos. Há 500 anos, por exemplo, os descobrimentos portugueses não teriam acontecido sem a força de cordas que segurassem as velas. Cordas compostas pela união, claro está, de fibras. Em Cortegaça, na Sicor, ainda hoje se fazem cordas a partir de fibras naturais. Este cato, por exemplo, é uma agave cisalana. Quando olhamos para ele, não vemos onde estão as fibras, mas se esmagarmos uma folha, elas ficam à vista. Ela no Brasil foi introduzida no início do século XX. Em África também está muito difundida no Quénia, em Madagascar, Angola, Moçambique, entre outros países, e é um cato do qual deriva depois, as suas fibras são usadas para a produção de sisal. Nesta fábrica fazem-se cordas de sisal para uso agrícola. Na produção, começa-se por desfazer os fardos. As fibras são introduzidas num cedeiro e aqui passam por um sistema de espigões que, literalmente, as penteiam e orientam paralelamente, umas nas outras, dando forma a uma primeira mecha. A sedagem dá-se em 3 etapas, fazemos 3 vezes repetidamente, e a sedagem tem como objetivo orientar as fibras longitudinalmente, limpar as mesmas fibras, tentando criar uma mecha de alguma forma uniforme. Ao longo dos cedeiros, diferentes mechas de fibras de sisal vão sendo conjugadas num tubo progressivamente mais denso e homogéneo, num perfil cada vez mais estreito e resistente. Depois, seguem-se as estiradeiras. Nelas, ocorre um alongamento e a união de várias mechas numa só, com o controle apertado do peso, que não deverá ultrapassar os 85 kg por mecha. É controlado o peso, passa um agrupamento das palomas que saem do processo produtivo, de forma a podermos ter a garantia de uma homogeneidade da fiação que vamos fabricar. Portanto, temos um processo controlado, onde sabemos quais os limites deste agrupamento, deste controle, e isso permite-nos que a gente tenha a certeza e a garantia de que o produto final vai sair dentro das tolerâncias que nós definimos para o nosso processo. Quando chega à fiação, cada mecha sofre uma pré-estiragem e uma leve torção, calculada tendo em conta o tipo de fio a produzir. O que está para trás é de macro e esse será um processo de microafinação. Portanto, onde nós vamos, em função da especificidade do produto a fabricar e em função da máquina, vamos afinar essa estiragem. No mesmo processo, consecutivamente, nós vamos seguidamente dar a torção. Mas aquilo que se pretende fazer com a torção é, de certa forma, aumentar o atrito entre as próprias fibras, de forma a ganharmos resistência e tenacidade no fio. À saída, o fio leva um acabamento, é bobinado e embalado até ser entregue no cliente final. Esta é uma fibra de grande resistência mecânica à abrasão, é um bom isolante térmico e acústico e ainda por cima é económica.
O sisal precisa de ser processado desta forma para originar um fio contínuo, e o mesmo se passa com outras fibras, como o algodão. Já todos ouvimos na história da Bela Adormecida como ela desmaia ao picar-se no fuso de uma roca, pois esta é a ferramenta que sempre foi usada para fazer fio a partir das mais variadas fibras naturais. Os princípios de fiação ainda são os mesmos, mas foram acelerados pela tecnologia. Na Tiarfil, o algodão representa 50% da matéria-prima da sua linha de fiação. As fibras chegam em grandes fardos, introduzidos automaticamente no processo de fabrico. A etapa seguinte ocorre nas carregadoras e é aqui que se guarda um dos segredos mais valiosos desta empresa, a mistura das fibras. Temos que interpretar e conhecer as propriedades das fibras e depois, ou a 100% fazemos um fio, digamos, 100% dessas fibras, ou então combina propriedades, digamos, percentualmente misturadas de várias fibras. A mistura é encaminhada para o interior de uma carda. Vários rolos, com uma textura rugosa, removem eventuais detritos do algodão e reorganizam as fibras num véu, uma fina película que é convertida numa fita. Esse véu, essas fibras, que são quase individualizadas num véu e cardadas e limpas, são depois compactadas e dá-se uma fita de fibras, digamos que depois vai dar origem ao processo de fiação propriamente dito. Próxima fase, a laminagem. Várias fitas cardadas são unidas num alinhamento mais denso e fino. Um processo que se acentua na fase de torção, quando várias fitas são entrançadas umas nas outras, reduzindo-se a massa por unidade de comprimento. É neste momento que se define a tenacidade ou a suavidade do fio. Faz algo que é muito importante, que é a paralelização das fibras. Portanto, nós podemos fiar fibras desorganizadas ou fibras paralelas. E então tem uma característica muito importante da paralelização das fibras, digamos que influi na regularidade do fio. Portanto, fibras paralelas dão fios mais regulares. Na reta final deste encadeamento está a fiação de anel. A mecha é aqui estirada e torcida a uma velocidade que o olhar humano é incapaz de acompanhar. Se queremos mais resistência ou se queremos um fio, para o caso de vestuário, mais volumoso, digamos com até alguma pilosidade ou algumas fibras mais fofo e mais suave, porque aí temos um vestuário e o toque prevalece e é importante. Quando temos uma tecelagem de camiseiro, por exemplo, em que queremos uma tela muito plana, muito lisa, sem pelo, aí aplicamos mais torção e teremos que ter fios mais resistentes também para aguentar esses processos mais violentos mecanicamente. O resultado é uma bobine que está pronta a ser instalada em qualquer tiar para o fabrico de tecido. E todos os anos saem da Tiarfil 160 milhões de quilómetros de fio, o suficiente para dar 4.000 voltas ao planeta Terra. Não restam dúvidas que é mesmo muita fibra. Ao longo dos séculos, a necessidade de fibras naturais rapidamente ultrapassou a capacidade de produção. Materiais que começavam também a não estar à altura de todos os desafios. A fácil absorção de umidade ou a menor tenacidade obrigaram a ciência a procurar alternativas. Felizmente, por volta da segunda metade do século XX, a engenharia química encontrou neste óleo negro o ponto de partida para sintetizar polímeros plásticos que, devidamente processados, seriam capazes de superar as propriedades das fibras naturais. De visita à Multicol, a Rita e a Catarina foram encontrar uma visão do que é hoje o estado da arte da extrusão de fibras por via seca, neste caso de polipropileno. Em termos de peso específico, é a fibra mais leve, comparando com as outras poliésteres, poliamidas, etc. Tem uma grande, elevada resistência química, tem tenacidade, o alongamento. Os grânulos de polímero são aspirados para o interior da extrusora e são aquecidos até ao ponto de fusão. Em estado líquido, o polipropileno é forçado a passar pelos orifícios da fieira, uma peça de metal microperforada de onde saem os filamentos de fibra. Na realidade, esta é a analogia perfeita do trabalho industrial de um bicho da seda, embora esta extrusora seja capaz de produzir 2,5 kg de fibra por minuto. Dessa fase, o polímero passa de estado sólido para líquido. A partir dos 165 graus, o polipropileno funde. Depois, na extrusora, vai aumentando
a temperatura até ele ficar completamente líquido para sair na fieira, porque a fieira tem filamentos muito pequeninos. Ainda quentes, os filamentos coagulam e entram numa cadeia de rolos que fazem um estiramento das fibras. Claro está que a manipulação das velocidades dos rolos contribui para que da mesma máquina e com o mesmo polímero se façam fibras distintas. É muito diferente fazer um fio para a passamanaria ou fazer fio para o tecido de colchão. Em termos de DNE, a espessura do fio, o desenho da fieira, a cor, portanto, mudam diversas coisas. No final, o multifilamento de polipropileno é enrolado numa bobine que, depois de preenchida, está pronta a enviar ao cliente final. A fibra de polipropileno está hoje em todo lado, desde o vestuário ao calçado ou até na base do relvado sintético onde jogamos futebol. O certo é que a investigação fundamental em torno dos polímeros e a manipulação das variáveis de extrusão permitiram criar fibras de alto desempenho, preparadas para situações exigentes como a proteção pessoal ou a medicina. Mas nada que supere a mais nobre das fibras, o carbono. Quando conjugado com a resina certa, ele é protagonista de uma metamorfose estrutural que resulta em compósitos leves e resistentes. O carbono é um elemento natural abundante no universo, mas chegar até ele não é fácil. Carbon fiber does not exist in nature. It has to be produced in a very complex chemical process, and therefore it is not considered a natural fiber, and sometimes then of course also called a non-organic or inorganic fiber. A fibra de carbono pode ser produzida a partir de diversos materiais precursores, como o alcatrão ou o poliacrilonitrilo, este último normalmente usado para produzir fibras acrílicas. Ora, neste caso, a escolha recai mesmo nesta fibra, que vai sofrer alterações a uma escala atómica. This polyacrylonitrile fiber has the proper molecular structure, and it can be produced in such a pure and uniform way to be able to be transformed into carbon fiber in an economical scale. And this precursor out of polyacrylonitrile at this point of time is the most preferred raw material for carbon fiber in the industry. A transformação da fibra acrílica em fibra de carbono é lenta e complexa. A primeira fase é a oxidação. A fibra é aquecida lentamente e, nesse processo de estabilização, vai mudando de cor, primeiro de branco para dourado e, por fim, para preto, quando já está totalmente oxidada. In oxidation, we are preparing the fiber to be exposed to the higher temperatures. So we are applying temperatures of up to 300 degrees Celsius. There already the molecular structure is changing. Some non-carbon atoms are leaving the structure, and this fiber can already sustain much higher temperatures, and this fiber actually is already used in the industry for inflammable textiles. Já oxidadas, as fibras entram numa nova linha de aquecimento, desta vez acima dos 1300 graus. É aqui que ocorre a